Olá, tudo bem? Espero que esse podcast te encontre bem. Eu sou o Paulo e esse é o Católicos Antifascistas, um podcast para você que é católico, mas não é nem antissemita, nem aplaude extermínio em massa promovido pelo Estado de Israel. Aqui nós estamos para defender sempre o caminho da paz e não o da guerra, ok? E como vocês perceberam, nosso tema de hoje é um tema tranquilo de conversar, não vai dar polêmica, não vai ter ban, não vai ter comentário que eu vou ter que ficar ocultando, né, nas plataformas aí de conteúdo, porque nós vamos falar sobre a relação entre cristãos e Israel, tá? Esse é um episódio que a gente vai fazer um amareado histórico, vamos tocar em algumas feridas importantes aqui, que é fundamental, e fazer algumas reflexões que a gente precisa fazer, ok? E é importante ter a noção histórica para entender as coisas. Mas antes, vamos lá. Eu queria convidar vocês a conhecer a nossa loja, tá? A, tá na umapenca.com/católicos-antifas e seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você tiver aí na plataforma de podcast que você estiver ouvindo, faz sua inscrição ou nos segue aí para você poder receber os outros episódios. E também segue a gente, a gente está no Instagram, está no TikTok, solta conteúdo no TikTok, solta conteúdo no Instagram, solta conteúdo no YouTube. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreve, que você recebe os mesmos conteúdos, tá? E é legal, assim, porque daí a gente consegue manter uma conversa. Nós temos uma rotina aqui de ter pelo menos um videozinho curto por dia nas nossas redes sociais e sempre explicando algum conceito, alguma coisa, uma expressão curta, né, de 1 minuto. 1 minuto não dá para falar grandes coisas. Aqui eu já falei 2 minutos. Por exemplo, mas é aquela coisinha bem rápida, né, sobre alguma questão importante da igreja. E também, aqui no nosso podcast, é uma conversa mais longa, uma conversa mais demorada, aqui em torno de 40 minutos, meia hora, às vezes 1 hora, de acordo com o tema e de acordo com a evolução do tema. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui. E outra coisa importante, tá? Sempre compartilha. Pega o link do podcast que você ouviu e manda para as pessoas que você conhece. Acho que é importante espalhar a palavra. Católicos Antifascistas é um apostolado, tá? Não é uma iniciativa, um negócio, né? Não é um content business. É um apostolado. A gente tem aqui o objetivo sempre de. A ideia é transmitir uma visão progressista, uma visão moderna, independente sobre a fé. E uma visão pluralista, tá? Esse podcast não condena a forma como você reza, esse podcast não condena a forma como você vive a sua fé, esse podcast não condena se você não acredita em Deus, ou se você não se sente acolhido na Igreja Católica, que é um espaço aberto para todos. O que a gente condena é a instrumentalização da nossa fé por grupos políticos quaisquer que sejam eles, né? Um dia ainda vou fazer aqui, por exemplo, uma resenha de um teólogo protestante chamado Jack Lew, que ele era um anarquista militante e era contra a teologia da libertação, por exemplo. Acho que é legal para trazer alguns olhares diferentes e bugar a cabeça de algumas pessoas. Já tem um episódio sobre teologia da libertação que eu vou soltar em breve, né? Enfim, que se fala muita bobagem, né? Se fala muita baboseira sobre teologia da libertação e é sempre coisa de gente oportunista, né? Mas enfim, dados os nossos recados, agradecer aí as pessoas que comentam, que colaboram, as pessoas que compartilham. É importante, como eu falei, como esse é um apostolado, isso aqui não é uma empresa, é um apostolado. Quando você compartilha o conteúdo nosso, você ajuda a passar uma mensagem importante. E eu acredito que é fundamental, porque tem muita gente por aí que não se sente mais à vontade em alguns ambientes eclesiásticos. A pessoa vai numa missa e não se sente acolhida, porque muitas vezes aquele ambiente não tá mais, não reflete a fé em que a pessoa cresceu, né? A pessoa cresceu com uma igreja, ou às vezes a fé, né? A pessoa vê o Papa Francisco, por exemplo, uma pessoa super aberta ao outro, né? Ao imigrante, ao preso, tal. Aí vai na igreja
e não sente o mesmo ambiente, né? Sente uma coisa mais fechada. Então, esse podcast é para que essas pessoas se sintam acolhidas. A Igreja Católica, ela é o nome católica, né? Ela é uma igreja universal. Católico significa universal. Muito antes da Igreja Universal do Reino de Deus nascer em Madureira, a Igreja Católica, muito antes, já era universal. E como uma igreja universal, uma igreja católica, que nos torna a nossa catolicidade, está em ser diversa e aberta a todos, né? A todo tipo de pessoa. Então, sinta-se à vontade, é isso que a gente. Ser antifascista é isso. Ser um católico antifascista é uma redundância, é um pleonasmo. Porque assim é ser plural, é ser aberto a todo mundo. Beleza? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. E o nosso conteúdo de hoje não vai ser fácil. Vamos falar da relação da fé cristã, da Igreja Católica, das igrejas cristãs, com os judeus e com Israel. Que coisa! E assim, vamos começar do princípio, tá? Porque as pessoas acham que a religião começou ontem, né? Começou no dia 1º de maio, começou no dia 15 de março, né? Não, a nossa igreja começou há 2000 anos, os cristãos estão há 2000 anos rodando pelo mundo, né? 2000 anos mesmo, estou falando, se você pensar que Jesus morreu mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, né? Ali do primeiro século, então 2025 é mais ou menos, é quase aí 2000 anos mesmo de cristãos rodando pelo mundo. E assim, as pessoas precisam lembrar que isso então, tudo tem uma história, né? O Estado de Israel existe há 60 anos. O Estado de Israel foi criado em 1948, 80, né? Fiz a conta errada aqui. 1948, nós estamos em 2025, 80, vai fazer 80 anos em breve, tá? Então, a história da relação do cristianismo com os judeus é uma história muito mais antiga que isso e não é uma história bonita. E a gente precisa saber disso. E ela é feia pelos motivos diferentes da relação do que é feio hoje. É porque é uma feiura diferente. Vamos entender aqui, para começar a nossa conversa, entender primeiro o que são dois conceitos importantes, tá? Primeiro, o que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio ao judeu, enquanto judeu. Então, é o ódio ao povo judeu, é o ódio à religião judaica, né? É o ódio às coisas que representam o judaísmo. E, e é aí que está o nosso grande problema. O problema da experiência cristã, da relação de cristãos e judeus está aí. Porque um dos nossos maiores pecados na nossa trajetória é justamente o antissemitismo. E é isso que eu vou tratar aqui. Então, assim, uma coisa que a gente precisa pedir perdão por resto da vida é por 2000 anos de antissemitismo, tá? Que é inaceitável. Agora, o que é o sionismo? O sionismo já é uma coisa muito mais recente, e que é o nacionalismo judeu. Então, assim, a ideia de nacionalismo ela é uma ideia muito recente no mundo, tá? Principalmente no mundo europeu. A ideia de Estado-nação. Em alguns lugares, inclusive, fora da Europa, fora do Ocidente, você não tem Estado-nação. Você tem nações que não estão representadas por Estado, ou que tem duas nações no mesmo Estado. Na África, por exemplo, a divisão dos países africanos, ela reflete muito mais a experiência colonizadora do que as nações que existiam na África, né, os povos que existiam na África há muito mais tempo. Mas na Europa existe, é um conceito que surge a ideia de nação, de nacionalismo, e que as nações têm o direito a ter o seu próprio Estado, né? Inclusive, isso levou a alguns movimentos de independência que são chamados de irredentismos. Então, por exemplo, você vai ter um nacionalismo alemão, que vai dar origem ao Estado alemão moderno, que ele estava espalhado. Os alemães estavam espalhados em vários principados. Aí veio o, o rei da Prússia e vai formando acordos e consolidando e forma ali a unificação alemã.
A Itália é a mesma coisa, você tem vários estados na Itália, né? Os estados papais, eh, o reino do Piemonte, né? O reino de Nápoles, e aí você tem uma unificação italiana. O nacionalismo francês, que se expressa na Revolução Francesa, o nacionalismo inglês, e, enfim, e os vários nacionalismos no leste europeu. Então, você não é à toa que o Império, né, austríaco vira Império Austro-Húngaro, porque os húngaros querem ser reconhecidos como Estado, né? E depois você vai ter os poloneses que falam assim: nós não somos nem russos, nem alemães, somos poloneses. Todos os eslavos do sul, né, os croatas, sérvios e tudo mais. Então, existem todos esses nacionalismos e existem os pan, né, que tentam. Então, você vai ter, por exemplo, o pan-germanismo, que é a ideia de que todos os alemães, todos os povos germânicos têm que estar unidos num único Estado. O pan-eslavismo, que é uma proposta da Rússia, a Rússia se coloca como protetora de todos os eslavos. Você vai ter o pan-latinismo, que é uma proposta francesa, que fala assim, todos os povos de língua latina estão sob a proteção da França. Daí surge a ideia de América Latina, né, como a América das pessoas que falam línguas latinas. E aí a América Latina também está sujeita ao pan-americanismo, que é uma proposta dos Estados Unidos, doutrina Monroe, a América para os americanos, nós não somos iguais aos europeus, somos outras coisas, enfim. Os turcos, né, vão ter também o nacionalismo turco, que vai, né, os jovens turcos, que vai transitar do Império Otomano, que é o Império Plurinacional, e viram o Estado da Turquia, a República da Turquia, o nacionalismo árabe, várias formas de nacionalismo árabe que vão inclusive entrar no século XX, que alguns até a gente conhece, né, recentemente, que é o caso né, do Partido Baath, por exemplo, alguns governos que são herdeiros do nacionalismo árabe, né, que a gente conheceu recentemente, Saddam Hussein e Bashar al-Assad na Síria. E você vai ter o nacionalismo judaico, né? O povo judeu, no século XIX, ele vai ter isso, a Hannah Arendt fala isso no seu ensaio, em alguns ensaios sobre a questão judaica, você vai ter três grandes grupos o, pelos quais os judeus se organizam, tá? Existem os chamados assimilacionistas, que são os majoritários no século XIX, e depois da Segunda Guerra, por motivos óbvios, eles desaparecem. Porque o que prega o assimilacionismo? Que o judeu ele tem que fazer parte do povo em que ele está. Então ele tem que se assimilar. Então, se você é um judeu e está na Alemanha, você tem que virar alemão, ser um cidadão alemão e tudo mais. Aí muda de religião, aceita a religião do país que você está e tudo mais. E se você é um judeu no, no Oriente Médio, você tem que ser um cidadão daquele lugar. E assim sucessivamente. Você tem uma outra corrente no judaísmo que são os socialistas. Então vai ter muitos militantes socialistas que têm origem judaica. O próprio Marx era judeu, mas né, Trotsky, Rosa Luxemburgo, enfim, tem vários intelectuais judeus. O pessoal da escola de Frankfurt, né, o Theodor Adorno, são judeus, né, enfim. E você tem uma corrente que surge na Inglaterra, que é o sionismo. Tá? O que prega o sionismo? O sionismo prega que os judeus não têm que nem aderir à pauta socialista, nem se assimilar aos países em que eles estão, mas eles precisam de um Estado para chamar de seu. Então, fala assim, nós estamos há 2000 anos vagando pelo mundo, na diáspora, né, desde do ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destrói Jerusalém, expulsa os judeus da região de hoje é né, a região da Palestina, Estado de Israel, e eles ficam sem pátria, ficam uma nação sem Estado, uma nação sem pátria, sem território. E aí o que o sionismo diz assim, nós precisamos de um território e nós precisamos de uma pátria. E esse território e essa pátria tem que ser Eretz Israel. O que é Eretz Israel? É a terra
de Israel, né, onde viveu Israel bíblico, lá em Jerusalém e tudo mais. Então, o, o sionismo é essa expressão própria do nacionalismo judaico, tá? E é importante a gente, obviamente, que com a Segunda Guerra Mundial e com a Shoah, com o Holocausto, o sionismo ganhou muita força. Não só, você tem um acordo dos britânicos, quando estabelece um mandato britânico da Palestina de construir na Palestina um Estado judeu, e aí você tem movimentos sionistas, inclusive eh, de guerrilha, né, de guerrilha urbana, de organizações terroristas, que tentam implantar, por meio da força, a defesa dos judeus naquela região, tá, até que você tem, em 1948, a criação do Estado judeu e a Nakba, que é a expulsão dos palestinos daquela região. Tá? Isso é a causa do problema que nós temos até hoje entre judeus e palestinos. Então, que se estabelece, o sionismo, ele tem essa grande conquista que é a constituição do Estado de Israel. E só que você tem, fica essa questão, porque quando se estabelece o Estado, você tem uma população árabe ali localizada, muitos muçulmanos, muitos cristãos, né, que são, sim, tem muitos cristãos árabes no Oriente Médio, tá? E esses árabes, alguns fazem parte da sociedade israelense, então são os árabes israelenses, e outros são expulsos, que são os palestinos, tá? Isso é toda uma questão, toda uma discussão. Quem quiser entender mais sobre a questão política do Estado de Israel e dos conflitos entre Israel e Palestina, eu recomendo fortemente que vocês leiam, ou que vocês ouçam, na verdade, o podcast do Xadrez Verbal. Eu acho que de todo o cenário de produção de conteúdo em português existente, o pessoal mais aprofundo, com mais conhecimento e mais isento para tratar desse tema é o pessoal do Xadrez Verbal. Tá? Recomendo fortemente que vocês ouçam os episódios de Xadrez Verbal para entender a política do Estado de Israel. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos diferenciar. Veja, você pode ser. Uma coisa é você ser antissemita, quer dizer, eu detesto tudo que representa judaísmo. Então, por exemplo, quando a pessoa solta uma teoria da conspiração, por exemplo, contra o Jorge Soros, porque esses judeus dominam os bancos, isso é antissemitismo, isso é preconceito. É um preconceito contra os judeus. A- Agora, por exemplo, você pode ser a favor dos judeus como povo, que estão, né, como etnia, como religião e tudo mais, mas não concordar com a existência do Estado de Israel. Então, isso é o antisionismo. O antisionismo pode ter expressões positivas ou negativas, tá? A pessoa pode falar assim, não, eu sou contra o sionismo. Os judeus podem viver ali em Israel, mas o Estado de Israel não pode ser um Estado judeu. Ele tem que ser um Estado plurinacional, pluriétnico e tudo mais. Isso é uma visão positiva do antisionismo, não é uma visão negativa. Ou pode ser falar assim, não, o Estado de Israel tem que ser exterminado da face da terra. Né? Ele é o antisionismo que beira o antissemitismo. É a visão negativa, a visão preconceituosa, violenta, né, do antisionismo. E você pode ser, tá, eu concordo com a existência do Estado de Israel, eu não tenho nada contra judeus, pelo contrário, os judeus têm que ser reconhecidos, são importantes, têm que ser valorizados e tudo mais, então assim, sou a favor dos judeus, sou a favor do Estado de Israel, mas eu não concordo com a política do governo atual de Israel, tá? Então, isso também é possível. E é importante a gente diferenciar, porque assim, não se, você criticar o governo atual de Israel, seja ele qual for, não significa que você seja um antisionista, ou mesmo muito menos um antissemita. Porque você fala assim, não, eu não quero que Israel acabe. Eu quero que Israel continue. Israel é importante. Tem um significado simbólico, um significado geopolítico, sabe? É importante para aquele povo, tudo mais. Tem importância para o Oriente Médio e tal.
Mas este governo, a política deste governo sobre esta questão, eu discordo. Isso faz parte do direito democrático de discordar, ok? E você criticar o governo A ou B não te torna. E quando eu falo criticar, tá, significa o seguinte: se você disser, por exemplo, você pode dizer, afirmar, que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio e não ser nem antisionista nem antissemita. Você fala assim, não, o Estado de Israel tem. Você pode ter reconhecer assim, o Estado de Israel tem o direito de se defender. Mas não precisa matar criança. Não precisa exterminar o povo. Não precisa fazer uma limpeza étnica, forçá-los a sair daquela região. Entendeu? É, então você fala assim, a atitude do governo do Estado, esta atitude do governo do Estado de Israel, eu sou contra. Eu, que não significa ser contra a existência do Estado de Israel enquanto Estado, ou ser contra a existência dos judeus. É claro que assim, né? Essa aqui é uma divisão didática, mas na prática é tudo muito complicado, porque você tem situações de diferentes tipos. Você vai ter desde gente a quem interessa, por exemplo, misturar as coisas para dizer assim, se você critica o governo de Israel, você é antissemita, tá? Porque o governo de Israel não está acima de qualquer crítica, tudo que o governo de Israel faz é certo. Ou você pode até o extremo oposto de gente que, para criticar o governo de Israel, acaba fazendo discurso realmente antissemita, né? Acaba criticando os judeus enquanto judeus, tá? Então é importante diferenciar as coisas. E é importante ter isso muito claro para saber qual é o limite. Qual é o limite da crítica saudável, democrática e adequada? É a crítica ao governo, tá? A crítica à existência do Estado ou a crítica aos judeus, aos israelenses, ela se torna um discurso de ódio. E é aí que a coisa complica, tá? E é disto que a gente tem que fugir. Falei para burro e não cheguei nem na metade ainda. Porque é agora que vai começar o episódio, como diz o Peninha, lá do Buenas Ideias. Porque agora nós vamos entender um pouco como é que é essa relação, porque o que nos interessa é falar muito da relação dos cristãos com os judeus. Eu estou explicando tudo isso para começar dizendo o seguinte: quem inventou o antissemitismo fomos nós, os cristãos. E esse é um dos nossos maiores pecados na face da terra, tá? E disso nós devemos sempre pedir perdão. Então, por quê? Como é que começa a relação entre. Primeiro, assim, o cristianismo nasce do judaísmo. Jesus era judeu, tá? Era. Sim, Jesus é filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele nasce em Israel, da família de Davi, um judeu, em Belém, na Judéia. É educado como fariseu, na sinagoga, viveu como judeu, tá? E é no meio dos judeus que serão recrutados os primeiros apóstolos. Paulo, apóstolo, vai se reivindicar como fariseu até o fim da vida, ok? Só que você tem o seguinte, logo no primeiro século você já começa a ter um racha, porque o cristianismo nasce como uma. Eu falei isso no primeiro episódio aqui do podcast, mas falei por alto, tá? Que os cristãos eles nascem com mais um grupo judeu, entendeu? Então assim, você tinha lá os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e os nazarenos. Quem são os nazarenos? São os discípulos do Nazareno, são os discípulos de Jesus, tá? Só que acontece, com a expansão do cristianismo para fora da Judéia, principalmente a partir de Antioquia, vários grupos não cristãos, não judeus, se tornam cristãos. Então, primeiro você tem a adesão dos prosélitos, que são pagãos que estão próximos dos judeus, mas não se converteram plenamente ao judaísmo, mas vivem ali o judaísmo. Só que depois você tem, principalmente a partir das missões de Paulo e de Barnabé, a entrada de pagão mesmo, assim, grego, né? Gente romano, cidadãos romanos, pessoas que não eram.
não tinham nada com o judaísmo. Eles fazem a sua primeira conversão direto para o cristianismo. E aí é um episódio que está nos Atos dos Apóstolos, que em torno de 50, no ano 50 depois de Cristo, reúnem-se os apóstolos em Jerusalém e decidem, a decisão básica é se os cristãos são judeus, se você precisa se tornar judeu para se tornar cristão. Como é que diz isso no livro do Atos dos Apóstolos? Se a pessoa tem que se circuncidar primeiro para depois receber o batismo. E aí a decisão que se toma é que não. Então, o cristianismo, neste momento, ele deixa de ser exclusivamente judeu e passa a ser um movimento independente. E aí ele vai crescer principalmente entre não-judeus. Só que você tem também, lá no final do século I, uma outra situação, porque, como eu disse, você tem uma rebelião judaica que vai levar o exército romano a entrar em guerra contra guerrilheiros judeus, invadir Jerusalém, destruir o templo, porque os guerrilheiros lá do grupo dos Zelotes, eles invadem o templo e como uma fortaleza. Isso é narrado por Flávio Joséfo no livro Guerra Judaica, tá? E você tem até que Jerusalém cai e os romanos tomam conta, eles destroem o templo de Jerusalém. Ali onde era o templo, eles constroem um templo a Júpiter, tá? E expulsam os judeus da Judéia. E aí, um grupo de fariseus negocia com o Império Romano a, a instalação de uma escola judaica em Jâmnia, que é na região da Palestina, perto ali da região de Gaza, tá? E ali em Jâmnia começa a se estruturar o que a gente conhece como judaísmo moderno, o judaísmo sem o templo. E ele se estrutura muito em torno do grupo dos fariseus. E aí, surge uma oração chamada Birkat Haminim, que é a maldição contra os menins, que é uma oração judaica, que é uma bênção contra os hereges, que fica inserida na Amidá, que é a oração diária que todos os judeus ortodoxos fazem, tá? E é uma oração que pede para que Deus destrua os hereges. Há um entendimento de que esta oração é uma espécie de excomunhão dos cristãos, mas não seriam apenas os cristãos, mas sim de todos os grupos judaicos que não aderiram a este movimento, a todos os hereges do judaísmo, tá? Então, mas enfim, mas os cristãos de certa forma estão aí também. Então você tem de um lado um movimento dos cristãos que falam nós não somos exclusivamente judeus e um movimento do judaísmo pós-guerra judaica que diz quem não está conosco, que não é plenamente judeu, não é judeu, é um herege. Então aí você cinde e separa cristianismo de judaísmo. E, obviamente, no primeiro momento, os mais fracos são os cristãos. Os cristãos são perseguidos e tudo mais. Passam ali 300 anos de perseguição até que, em Constantino, os cristãos se tornam a religião oficial. E aí vira o jogo, porque daí você começa a surgir vários discursos. Assim, você tem vários conflitos entre judeus e cristãos. Há uma mágoa, há um ranço. Vários padres da igreja fazem críticas a judeus, tá? Só que com a religião cristã oficial, e aí com a máquina do Estado do Império Romano na mão dos cristãos, da igreja, a perseguição aos judeus se torna mais forte e mais violenta, tá? E ela começa no discurso, o preconceito começa no discurso. Então a primeira coisa que surge é meio que negar a antiga aliança. Então, existe desde alguns movimentos hereges, tá? Mas há um discurso meio que oficial que nega o seguinte, que diz que a aliança que vale é a aliança de Jesus. Tudo que a aliança que Deus fez com os judeus não vale. Os judeus perderam o direito e agora o povo de Deus, o povo da promessa, é apenas o o povo cristão. Os judeus estão fora, os judeus estão condenados. Surge essa visão, que o pessoal chama de teologia da substituição ou supersessionismo, que fala assim, o povo eleito
que se refere ao Antigo Testamento, várias vezes como um povo eleito, tal, não é o povo de Israel, mas sim os cristãos. Também tem a acusação, que é recorrente e tem aparecido de forma recorrente nos últimos tempos, de deicídio, de que os judeus mataram Deus, os judeus mataram Cristo. E aí, assim, você pode fazer qualquer violência contra os judeus, porque afinal de contas foram eles que mataram Cristo. E aí e surgem também algumas acusações. Na Idade Média vão surgir algumas teorias da conspiração. Então, desde a história de que o judeu roubava a hóstia para ficar macerando a hóstia e aí matar Jesus de novo, né? Falar assim, vou machucar Jesus aqui, se é o corpo de Cristo, eu vou machucar ele por diversão, até acusações de que os judeus sacrificavam crianças cristãs. Por exemplo, o Shabá das bruxas, que você ouve falar muito quando fala das bruxas de Salem e tudo mais, a lenda do Sabá era o sábado judaico. Era que o sábado judaico é descrito na Idade Média como um ato de bruxaria, tá? Então ele tem um conteúdo fortemente antissemita naquele período de caça às bruxas e perseguição do demônio e tudo mais. E aí surgem, né, na Idade Média, no final da Idade Média, que vão surgir os guetos, que são os bairros exclusivos dos judeus. A obrigação dos judeus a usarem certas roupas que os distinguisse dos não-judeus. A proibição que os judeus ocupassem cargos públicos por não serem cristãos. E vários casos de expulsões em massa. Então, assim, na Espanha, os judeus, no final do século XV, começo do século XVI, os judeus vão ser expulsos em massa, muitos. Em Portugal também. O Spinoza, o filósofo Spinoza, que viveu na Holanda, ele vai para a Holanda fugido, a família dele vai para a Holanda fugindo de Portugal. Tanto que o nome dele, né, ele é Baruch Spinoza, Baruch é o nome judaico, mas ele tinha um nome português que era Bento Spinoza, e ele escrevia em português, porque ele era um judeu, a família de judeus portugueses. E com a reforma protestante, isso não melhora, porque os protestantes também vão atacar os judeus. Tá? Vai ter, por exemplo, um ensaio do Lutero chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, que chegava a defender que se queimasse sinagogas, tá? E a associação dos judeus ao tudo que é mal e tudo mais. Até que no século XIX, o antissemitismo deixa de ser exclusivamente uma questão cristã e passa a ser uma questão até étnica, parte do conceito de nacionalismo e tudo mais. O que você tem no século XIX é que, com as guerras napoleônicas, onde Napoleão invade, ele liberta os judeus. Tá? Os judeus passam a poder participar de cargo público, poder sair do gueto, poder fazer negócio e tudo mais. E aí você tem a ascensão em vários lugares de a reinclusão dos judeus à sociedade. Você chega a ter até na Inglaterra um primeiro-ministro do governo britânico judeu, que é o Benjamin Disraeli, né? De Israel, inclusive, né? De Israel. Então, que era um primeiro-ministro conservador do partido Tory, mesmo partido da Margaret Thatcher. Né? Eu estava tentando lembrar do mais recente aí, mas eu esqueci. Então, assim, e aí você tem, né, como resultado disso, vai ter uma tremenda violência, então vai ter os pogroms. No século XIX você vai ter, o que é o pogrom? Pogrom é você juntar uma galera para linchar judeu. E o nome pogrom é russo, porque os pogroms acontecem na Rússia, promovidos pelo governo russo, incentivados pelo governo russo. Você vai ter os protocolos dos sábios de Sião, que é uma grande teoria conspiratória de que os judeus comandam o mundo. E aí você tem as teorias eugênicas que tratam o judeu como raça inferior, que vão chegar no Hitler e tudo mais. Né? E aí, obviamente, com o crime extremo do Holocausto, que aí você vai ter vários atos de antissemitismo, vai ter o caso Dreyfus na França no século XIX, tudo isso crescendo, e isso culmina no Holocausto. O Holocausto não surgiu do nada, não foi um raio no céu azul. Ele é um fruto de uma sociedade
antissemita fruto de séculos de antissemitismo, de perseguição aos judeus pelos cristãos, tá? Aliás, em muitos casos, inclusive, durante muitos anos, o lugar mais seguro para você ser judeu era num país muçulmano, porque o Alcorão reconhece o direito do judeu de viver a sua religião, desde que pague um imposto chamado al-Zizá. Então, era muito mais seguro para muito judeu viver, por exemplo, no Império Otomano, ou viver no Califado, do que viver no mundo cristão. No mundo cristão, o judeu era perseguido e tratado como inimigo, tá? A virada na Igreja Católica vai vir no Concílio Vaticano II. E é muito interessante, porque os setores católicos que negam o concílio são também antissemitas, tá? Muitos desses sedevacantistas, desses tradicionalistas, são antissemitas. Eles reivindicam, quando reivindicam a Igreja pré-Concílio Vaticano II, eles muitas vezes reivindicam junto a atitude contra o judeu, o antissemitismo, o que é um horror, né? Então, um dos documentos do concílio chama-se Nostra Aetate, Nossa Época, Nossa Idade, que é uma declaração sobre a relação da Igreja Católica com as religiões não cristãs. E ele tem uma parte muito específica sobre o judaísmo. Então, algumas coisas que o Nostra Aetate muda. Ele condena a acusação de deicídio, a acusação de que os judeus mataram Jesus. A Nostra Aetate diz claramente assim: o que se perpetrou na paixão de Cristo não pode ser imputado indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus de hoje. Então, quer dizer, o que a igreja diz no concílio? Você não pode acusar os judeus de terem matado Cristo. E realmente não, até porque quem matou, o processo, ele é um processo complexo, ele tem participação, evidentemente, do sumo sacerdote, de alguns grupos de judeus, tudo mais, mas quem matou Cristo foi o Império Romano. Ele foi, os judeus não poderiam matar uma pessoa por cruz. A morte por cruz é uma morte romana, não é uma morte judaica. Entendeu? Se ele tivesse sido condenado pela lei judaica, Jesus tivesse sido condenado pela lei judaica, teria sido apedrejado. Se ele foi crucificado, porque a morte foi romana. A condenação dele foi feita por Pilatos. Então, acusar os judeus de matarem, autoridades judaicas participaram, mas não foi o conjunto do povo judeu, tá? Outra coisa que ele muda, acaba aquela ideia de que assim agora o povo eleito são os cristãos, os judeus não têm nada. Ele reconhece a aliança judaica como aliança de Deus com os judeus, aliança de Deus com Moisés, né, dos Dez Mandamentos ali do Egito como válida. Então, assim, sim, você tem o povo, né, assim como diz em Romanos, que você tem a aliança de sangue e a aliança da promessa, né, os filhos do sangue, de sangue e os filhos da promessa, mas ambos são filhos. Né, os filhos de sangue são os judeus, os filhos da promessa somos nós, os cristãos. Ambos são é, o povo de Deus, cada um com a sua aliança. Né? E é interessante que isso recupera, inclusive, alguns autores que dizem o seguinte, alguns doutores da igreja, até como São Bernardo de Claraval, por exemplo, que são contra o esforço de converter judeus. Que acham que os judeus serão salvos vivendo a fé judaica e não não se convertendo ao cristianismo. Claro, se um judeu quer se converter ao cristianismo, o fundador dos Filhos de Nossa Senhora de Sião, uma congregação religiosa, é um judeu que se converteu. Tem vários casos de judeus que se converteram, mas não é condição necessária para a salvação que o judeu se torne cristão. Pelo contrário, vivendo o judaísmo, isso diz São Bernardo de Claraval, ele pode ser salvo, né, a salvação chega a ele sem a necessidade de se tornar cristão. E outra coisa, a igreja condena o antissemitismo e diz claramente o seguinte, assim, com relação ao tema anterior, a nossa Trindade fala, Deus não revogou sua aliança com Israel, então em nenhum momento diz que Deus revogou aquela aliança, não mudou,
E sobre o antissemitismo, fala assim, a igreja deplora os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo movidas contra os judeus em qualquer tempo e por qualquer pessoa. É a primeira condenação explícita do antissemitismo por um documento do magistério da igreja. Tá? Depois não teremos outros, e teremos uma sequência de papas que se aproximam do... que tem uma relação muito próxima com rabinos. O Papa Francisco era muito próximo do rabino de Buenos Aires. João Paulo II nem se fala, tinha vários amigos judeus. A Polônia, católicos e judeus sempre tiveram uma troca muito forte e enfrentaram juntos o nazismo. Então, a troca e a relação entre judeus e cristãos na Polônia sempre foi muito rica. Né? E aí você tem, na Nostra Aetate, a ideia não é de conversão, mas de diálogo interreligioso, e o João Paulo II chega a dizer que os judeus são os nossos irmãos mais velhos na fé. E aí você tem algumas questões. Então, por exemplo, tinha uma oração de Sexta-feira Santa que falava dos pérfides judeus, os pérfidos judeus. Isso foi retirado, tá? Não se faz mais essa oração. Isso foi retirado, inclusive, antes da reforma do missal. A missa, tanto que se você quiser celebrar a missa no rito antigo, no rito tridentino, você vai celebrar com o missal de João 23, que é um missal que não tem essa oração contra os pérfidos judeus. Porque o missal do Concílio de Trento tinha lá, bonita e formosa, uma oração que condenava os pérfidos, que pedia a conversão dos pérfidos judeus. Tá? Os catecismos também foram revisados. Você tem o catecismo da Igreja Católica, que elimina, inclusive, o que havia de antissemitismo no catecismo romano, que é o catecismo que muita gente está reivindicando aí. Né? Esse é o catecismo de verdade, publica até com capa amarela. Eu vou fazer um episódio sobre catecismo aqui, tá? Sobre essas organizações que têm nome de investimento bancário, que ficam espalhando mentiras sobre catecismo. Nós vamos falar sobre isso. E a Santa Sé estabelece relações diplomáticas oficiais com Israel, com o Estado de Israel. Quem vai fazer isso vai ser o João Paulo II, inclusive. Tá? Então a gente muda a história. Só que aí nós temos uma situação muito engraçada. A gente parece que é aquela coisa do pêndulo, né? A gente passou 2000 anos condenando os judeus como o pior mal que existia. Né? Estimulando todo tipo de preconceito e discriminação contra judeus. E aí a gente vai para o outro lado. De uma situação de preconceito total, de antissemitismo, de perseguição, vai para uma coisa de um apoio incondicional a qualquer coisa que o Estado de Israel faça. E isso também foi movido por uma visão teológica. Então, principalmente no meio protestante. Acho que assim, tem duas coisas que pegam aqui, tá? Um é um pouco essa culpa, porque acho que movido pela culpa de tanto tempo de antissemitismo, alguns cristãos foram para o lado oposto. Falaram assim, putz, a gente precisa compensar as bobagens que a gente fez. E aí sai de uma situação de antissemitismo para uma situação de Israel pode fazer o que quiser, inclusive crimes contra a humanidade. Né? Então fica essa coisa muito louca. Mas surge uma visão teológica no meio protestante norte-americano muito específica e que coloca o Estado de Israel num lugar muito especial, que é o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É uma teologia que é uma teologia milenarista. Né? Teologias milenaristas são teologias que apontam para o fim do mundo. Tá bom? A gente teve vários milenarismos na história do cristianismo. Tá? Isso sempre vem. E é sempre assim, até aquele ponto do evangelho. Qual é a grande heresia do milenarismo? Tá? De qualquer milenarismo aqui. Jesus deixou muito claro no evangelho que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, não tenta descobrir. Você não sabe o dia e a hora que o mundo vai acabar. Tá? Não sabe. Não sabe. Quem sabe? Eu já sei porque tem uma conta A, B ou C. Você está mentindo
ou é maluco, né, fanático e tal, ou é um pilantra. E nos dois casos você tem que manter distância. Se for maluco, reza por ele, né, para que ele possa, né, encontrar saúde mental. E se ele for pilantra, fica longe, tá? E eu estou dizendo isso por quê? Porque essa teologia do dispensacionalismo olha a história do mundo, tenta organizar a história do mundo em dispensações. E aí ele estabelece o seguinte, que você tem um determinado momento em que haverá a reconstituição do reino de Israel lá de Davi, e a reconstrução do templo de Jerusalém. E aí, quando você tiver isso, Jesus volta, e aí vai ter o juízo final, os bons vão para o céu, vai ter o arrebatamento, os bons vão para o céu, tal, não sei o quê. E eles não contam isso para os judeus, mas os judeus vão todos para o inferno, tá? O dispensacionalista, ele tem uma visão muito prática da retomada do Estado de Israel, do reino de Israel e tudo mais, pragmática, mas no fim do dia, eles não querem o bem dos judeus, não, porque eles querem que os judeus vão todos para o inferno. Mas, aí o que acontece? Essa teologia surgiu no século XIX. Mas quando surge o Estado de Israel, esses grupos, eles vão ver no Estado de Israel aquele milagre, né, da reconstituição do reino de Davi. E aí fala assim, o Estado de Israel é este reino de Davi. Ele precisa governar todo o Israel bíblico para que Jesus volte, para que aconteça o arrebatamento. Então, eles meio que instrumentalizam o Estado de Israel para os seus fins fanáticos. Tá? E eu vou dizer fanático aqui sem nenhuma dó. Se ofendeu, azar o seu, muda. É, muda de opinião para não te ofender no próximo programa. Entendeu? Porque é isso. E aí o que acontece? Então surge uma espécie de sionismo cristão, que é um pouco essa visão de que precisamos defender o Estado de Israel porque ele é fundamental para esta volta de Jesus. Como se Jesus, o que eu acho complicado desta visão, e aí é o Paulo falando, não é o ensinamento do magistério, nada disso não, mas é que é meio que uma visão meio mágica, é como se você tivesse colocando Jesus num rato de laboratório e que você pudesse programá-lo como você quer, para que ele haja da forma como você espera. É uma visão muito humana das coisas, né? E não tem nada daquele abandono, do confiar em Deus. Pelo contrário, não, eu tenho que amoldar aqui uma solução política para forçar Jesus a vir no momento que eu quero que venha. Então, aquilo que está no Evangelho, que está em todos os Evangelhos, Jesus fala, não, ninguém sabe o dia nem a hora, esquece. Esquece, porque o que esses caras estão querendo fazer? Não, eu sei o dia, é o dia, e nós vamos forçar aqui. E isso faz com que as pessoas percam a humanidade, porque, por que eu tenho que destruir o povo palestino? Porque Israel precisa governar aquela região toda, todo aquele trecho que Davi governou no auge do reino de Israel, e tomar inclusive Jerusalém Oriental, ali onde os romanos tinham feito o templo de Júpiter, hoje tem as mesquitas, né? A mesquita de Al-Aqsa e a mesquita do Domo da Rocha. Tem que demolir aquelas mesquitas, construir o templo de Salomão, para que Jesus volte quando eu quero, quando me interessa, e não quando Deus quer. Tá? E esta é a malandragem da coisa, e é aí que está o problema de tudo isso. E aí o que acaba acontecendo? Né? A gente está hoje numa situação muito. Estamos, no momento que eu estou gravando esse podcast, temos uma guerra em andamento entre Irã e Israel, tá? E se você pegar o TikTok, por exemplo, você vai ver um monte de vídeo falando, olha como Israel é poderoso, é Deus com Israel. Aí coloca um leão, né, de inteligência artificial soltando os mísseis de Israel sobre Irã, saindo da boca do leão. Gente, é um absurdo. Porque nós, como cristãos, temos que estar do lado da paz. Independente daquilo que você pensa do Estado de Israel,
e tal. Não estamos aqui para defender A ou B. E aí, mas tem a profecia. Cara, que profecia, sabe? Você tá falando, essas teorias todas são, na verdade, são falsas profecias. Porque Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Todo milenarismo é herético. Todo milenarismo acaba sendo instrumentalizado politicamente por algum safado. E, e é disso que eu tenho que evitar. Significa, óbvio, que eu acho que Israel não tem o direito de se defender? Eu não estou dizendo isso. Acho que Israel tem o direito de existir, tem o direito de se defender, os palestinos têm o direito de existir, têm o direito de se defender, ah, e a solução para a paz é uma solução que tem que ser construída politicamente por meio da conversa e do reconhecimento mútuo de que o outro lado também é ser humano. Os grupos palestinos precisam reconhecer a humanidade de Israel, os grupos de Israel precisam reconhecer a humanidade dos palestinos, e assim sucessivamente. Enquanto isso não se resolve, você tem guerra. Se você não reconhece o outro lado como alguém com quem eu tenho a obrigação de conversar e construir um acordo político, você não tem paz. A paz, ela se constrói na base da política, sabe? Eu gosto de citar um exemplo, né? Por exemplo, o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, na época da Guerra do Vietnã, ele se sentou com os Vietcongs, com, né, com o regime do Vietnã do Norte, para negociar a paz. E assim, veja, você tinha ali na mesa alguém que tinha cometido vários crimes de guerra, alguém que era um absurdo. Mas os Vietcongs sentaram com ele e assinaram um acordo mesmo assim. Kissinger, tudo bem, eu vou sentar aqui com você. Não é brincadeira. Mas realmente, o Kissinger cometeu vários crimes de guerra. Então, assim, a gente. Você tem, no mundo da política, você não pode negar a ninguém a legitimidade de sentar e conversar. Sabe, você tem que ter espaço para negociação com todos. E se não houver isso, o caminho da paz no Oriente Médio passa por isso. E é isso que eu tenho que defender, porque nós, como cristãos católicos, nós reconhecemos a humanidade de todos. Nós reconhecemos que todos são filhos de Deus. Não existem aqueles que são mais filhos de Deus que os outros. São todos filhos de Deus, tá? Então a gente precisa estimular a paz. Não defender crime de guerra, gente, não dá. Defender crime de guerra não dá, sabe? Defender também preconceito, assim, fazer discurso antissemita, fazer discurso acusar judeus de ter matado Cristo, essas coisas também não é legal, sabe? A gente precisa amadurecer e evoluir para uma visão que a gente reconhece a, assim, a dignidade humana de todos os lados da conversa para que seja possível o diálogo, ok? Bom, se você não está com raiva de mim até esse momento, né? Bom, se você se sentiu ofendido por qualquer trecho deste podcast, o que eu digo para você é melhore para não te ofender de novo no podcast que vem, tá? E se você, enfim, gostou da conversa que a gente teve aqui, pega esse conteúdo e manda para os seus colegas, manda para o grupo da tua igreja, manda para os seus amigos, manda, enfim, espalha a mensagem, porque isso vai ser importante. A gente precisa espalhar a mensagem de paz e esclarecimento para todos os lados. Tudo bem? Muito obrigado e fiquem com Deus.